Olá pessoal, então ó, tem mais dois exercícios para fazer aqui nessa aula. Só que esse aqui ele é bem grande, então eu vou deixar esse aqui em um vídeo só, tá? Então, como só tem mais dois, talvez esse vídeo vai ficar um pouco curto, tá? Nesse vídeo só eu vou fazer o exercício 8.6 e no próximo eu faço o exercício 8.8. Então vamos lá. Então, ó, o exercício nos deu E e F, duas bases, tá? Então já está afirmando que são bases. Então a gente já parte do princípio que esses três vetores E1, E2 e E3 são LI, F1, F2 e F3 também são LI, tá? Ele também nos deu ó, o F1, o F2 e o F3 escritos em função da base E, né? Então, ele já nos deu a matriz mudança de base de E para F, tá? E ele quer que a gente faça o seguinte: obter esse vetor aqui em termos dos vetores da base F, né? Então, obter as coordenadas de U na base F. Note que ele já nos deu as coordenadas de U em relação à base E, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos obter a coordenadas de F1, F2 e F3 em relação à base E. Para construir, né, a matriz mudança de base de E para F, tá? Então lá temos. Então, por hipótese, o vetor F1 ele é 2E1 menos E3. Eu pintei de azul ali, ó, o F1. Isso aqui é equivalente a dizer então que o F1 tem coordenadas 2, 0, menos 1 em relação à base E, né? Porque o E1, E2 e E3 são os vetores da base E, tá? Note aqui, ó, a segunda coordenada é 0, porque como o E2 não aparece aqui, é porque ele está sendo multiplicado por 0. Agora, o F2, ele é E2 mais 2 é 3. Então, quais são as coordenadas do F2 em relação à base E? Qual é o número que multiplica o E1? É o 0. O número que multiplica o E2 é o 1 e o número que multiplica o E3 é o 2. E agora o F3, ele é 7E3. Então, desse modo, as suas coordenadas em relação à base E são 0, 0, 7. Tá? Então, ó, portanto, como a gente obtém essa matriz? É só ir colocando as coordenadas como nas colunas, tá? Respeitando a ordem. Então, o primeiro vetor é 2, 0, 1. 2, 0, menos 1. O segundo é 0, 1, 2. E o terceiro é 0, 0, 7. Então, essa é a matriz mudança de base de E para F, tá? Bom, para exprimir o vetor U em relação à base F, nós temos ele em relação à base E, né? Então, também, o exercício nos deu que o vetor U, ele é E1 mais E2 mais E3. Isso aqui é a mesma coisa, né? Equivalente a dizer que o vetor U tem coordenadas 1, 1, 1 em relação à base E. Ou ainda, então lá quando a gente for na fórmula, a gente vai usar essa matriz aqui, ó. Certo? Eu quero encontrar, então, as coordenadas. O exercício está pedindo para escrever esse vetor U em relação à base F, então a gente precisa encontrar as coordenadas de U em relação à base F, tá?
Da mesma forma que fizemos antes. Digamos que o vetor u ele tem coordenadas x, y, z, tá? Que eu quero determinar em relação à base f. O que é análogo a dizer que escrever isso aqui, né? Se eu for usar a notação de matrizes, quer dizer que o vetor u seria essa matriz aqui. Então a gente vai jogar naquela fórmula que relaciona da matriz mudança de base, tá? Então ó, temos que as coordenadas de u em relação à base e são dadas da seguinte forma: é o produto da matriz mudança de base de E para F pela matriz das coordenadas de u em relação à base F. O U em relação à base E nós temos, né, essa matriz aqui. Matriz mudança de base de E para F. Fizemos aqui em cima. Então, a matriz 2, 0, 0. A segunda linha é 0, 1, 0. E a terceira é menos 1, 2, 7. Agora, as coordenadas de U em relação à base F, a gente colocou ali em cima. X, Y, Z. Então, resolvendo esse sistema, a gente encontra X, Y, Z, né? Lado esquerdo, então, continua 1, 1, 1. Não vamos mexer. Aí, do lado direito, vamos fazer a conta aqui. Então, ó, primeira linha vezes essa coluna. Então, vai ficar 2x. Primeira linha, primeira coluna, 2x mais 0y mais 0, 0z mais 0. Segunda linha agora. Agora a gente vai fazer a segunda linha dessa matriz vezes a coluna. Vai ficar 0x, 0 mais 1y, y mais 0z, 0. E agora fazemos menos 1 vezes x, menos x, mais 2 vezes y, 2y, mais 7 vezes z, 7z. Então, resolvendo ali do lado direito, vai ficar 2x, y, menos x mais 2y mais 7z. Ou seja, assim obtemos o seguinte sistema. 2x é igual... Show. Então, 2x é igual a 1. Y é igual a 1. E menos x mais 2y mais 7z também é igual a 1. Certo? Bom, aqui já sai direto, né? Y é igual a 1. E da primeira equação, ó, se eu isolar o x é igual a meio, tá? Substituindo esses valores na última, então a última equação é menos x mais 2y mais 7z igual a 1. Isso implica então que menos meio mais 2 vezes 1 mais 7z, tudo isso é igual a 1. Então vai ficar
7z vai ficar 1 menos 2 mais meio. Vamos fazer essa conta aqui. 1 se pode escrever com 2 dividido por 2. O 2 é 4 dividido por 2. E o meio continua meio. Por que eu fiz isso? Eu transformei 1 em 2 dividido por 2. O menos 2 em menos 4 dividido por 2. E eu deixei o meio aqui. Por quê? Porque eu transformei essa soma aqui em uma soma, em uma subtração, né? De frações com denominadores em comum, tá? Aí nesse caso fica bem simples fazer a soma das frações, tá? A gente não precisa nem tirar mínimo, múltiplo comum, tá? Basta copia o denominador e soma, faz as somas, as subtrações nos denominadores, nos numeradores, tá? Então vai ficar 2 menos 4 menos 2, mais 1 menos 1, tá? Então 7z é menos meio, ou seja, então eu vou dividir por ambos os lados por 1/7, né? Para isolar o z, e o z então é menos 1/14. Então desse modo chegamos no que queríamos, né? Portanto, encontramos x, y e z, que são justamente as coordenadas de u em relação à base f, né? Portanto, meu vetor u, ele tem coordenadas meio, 1, menos 1/14. Ou seja, se eu quero isso aqui em relação à base f, né? Em relação à base f. Ou seja, quando eu quero expressar esse vetor u em relação à base f, ele é meio f1 mais f2 menos f3 menos 1/14 de f3. Bom, então esse exercício era isso. Tá, pessoal? Então eu vou fazer agora esse exercício 8.8 em um novo vídeo, tá? Porque ele provavelmente vai ficar bem grande, tá? Bom, pessoal, até lá então.